Para mais uma aula de matemática financeira. Agora o tópico que a gente vai discutir é anuidades, um tópico extremamente relevante para o nosso curso. Bom, vamos entender então primeiramente o conceito de anuidade, que também pode ser chamado de renda certa. Bom, o que é anuidade? É uma sucessão ou sequência finita ou infinita de pagamentos chamados de termos da anuidade que ocorrem em datas pré-estabelecidas. Esses pagamentos a gente já vai chamar eles de PMT, onde o nosso subscrito significa qual é o período daquele pagamento. E as datas pré-estabelecidas a gente vai chamar de T, onde da mesma forma o subscrito representa o período daquele tempo. Bom, o que a gente está falando então? A gente está falando basicamente de uma linha do tempo. Essa linha do tempo ela vai representar o período e também um pagamento relacionado àquele período. E aí a anuidade, então, a gente está falando de uma sucessão de pagamentos. Eu tenho pagamento no período 1, eu tenho pagamento no período 2, pagamento no período 3, assim até o período N, onde a gente vai estabelecer dependendo da nossa necessidade, dependendo da atividade que a gente está fazendo. Bom, isso aqui nada mais é do que um fluxo de caixa. Bom, onde a gente tem diversos pagamentos. E aí a gente vai também buscar entender o quanto vale, como é que eu vou valorar esse fluxo de caixa. Mas primeiramente a gente precisa entender que essas unidades elas possuem diversas características diferentes e através dessas características elas são classificadas para que a gente consiga compreender e valorar essas unidades. Bom, a primeira é em relação ao número de termos. Eu posso ter uma unidade temporária e eu posso ter uma unidade perpétua. A temporária ela tem um número finito de termos, quer dizer que ela tem um prazo para começar e um prazo para terminar. Já a unidade perpétua ou perpetuidade, ela só tem um número infinito de termos. Ela começa e ela não tem prazo para acabar. Uma outra forma de classificação é em relação à uniformidade dos termos, ou seja, a unidade ela pode ser uniforme ou ela pode ser não uniforme. A uniforme, que também é chamada de constante, todos os termos são iguais. Ou seja, aqui eu tenho que aquele meu PMT 1 é igual ao meu PMT 2 e assim sucessivamente até o meu PMT N. Bom, a unidade não uniforme ou variável existe pelo menos um pagamento diferente. Só um pagamento diferente já é o suficiente para eu dizer que essa unidade não é uniforme, ou seja, ela é variável. Bom, outra classificação é em relação à periodicidade da nossa unidade. A gente pode ter unidades periódicas e não periódicas. As periódicas, os termos são separados por intervalos de tempo iguais, ou seja, elas acontecem sempre mensalmente ou anualmente, elas não variam esse tempo entre um pagamento e outro. Já as não periódicas, os termos são separados por intervalos de tempo variáveis. Quer dizer que um pagamento pode acontecer daqui a um mês, ou daqui a 6 meses, ou daqui a 7 meses, e aí não tem nenhum padrão que a gente consiga seguir que determine a periodicidade dessa unidade. A próxima classificação que a gente tem é em relação ao fato dela ser postecipada ou antecipada. Mas primeiro eu queria propor uma discussão aqui para vocês. É importante a gente entender o seguinte: se eu tenho uma linha do tempo, onde eu tenho indicado aqui o tempo 0 e o tempo 1, quando eu estou falando do tempo 1, eu não estou falando desse exato momento que está aqui. Eu estou falando que transcorreu todo um período em que eu estou chamando esse período, na verdade, de período 1. Por que isso é importante para a gente? Porque agora a gente vai ver, então, as unidades postecipadas. O que é unidade postecipada? Os termos possuem vencimento no final do período. Ou seja, o meu PMT 1, ele está aqui, no final desse período, que começou em 0 e terminou 1, que quer dizer o primeiro período. Já nas unidades antecipadas, o que elas são? Os termos possuem vencimento no início do período, ou seja, no final do período anterior. Então, na antecipada, o meu PMT ele não vai acontecer aqui. Na antecipada, o meu PMT ele vai acontecer aqui, no 0. Por quê? Porque ele está começando no início do período 1, que é esse período compreendido entre 0 e 1. Dizer que ele está começando no início do período 1, ou seja, em 0, é a mesma coisa que dizer que ele está acontecendo no final do período anterior.
Então, aqui no início, no meu número 1, no final do período 1, eu tenho um pagamento 2. Ou seja, o pagamento 2 ele acontece no início do período 2, que vai começar aqui, ou seja, no final do período 1. Como é que a gente vê isso de maneira mais clara aqui na nossa linha do tempo? Quando eu estou falando de unidade postecipada, eu tenho todo o transcorrer de um período para ter o meu pagamento 1. Quando eu estou falando de anuidade antecipada, eu tenho então, assim que a nossa linha do tempo começa, eu já tenho o primeiro pagamento. E aí, quando passa todo o período 1, eu tenho então o pagamento 2, que ele acontece no início do período 2. Então, outro conceito importante que a gente precisa tratar é justamente as unidades diferidas. O que são as unidades diferidas? Os termos possuem vencimento no fim, no caso de um diferimento postecipado, ou no início, no caso de um diferimento antecipado, do período M mais 1. O que isso significa? Esse M, a gente chama de diferimento da anuidade, que é o prazo de atraso do início da anuidade. Então a gente vai ter uma anuidade que ela vai demorar um tempo para começar. É aquele famoso empréstimo, por exemplo, que a gente pega o empréstimo hoje e tem 6 meses, 3 meses às vezes para começar a pagar. Então é esse tipo de unidade que a gente está falando. Aqui representar a nossa linha do tempo, o que eu tenho? Eu tenho que eu começo o tempo, eu começo a transcorrer os períodos, mas o meu pagamento vai estar atrelado a um número M de períodos acontecerem antes do pagamento acontecer. No caso das postecipadas, então, o primeiro pagamento ele vai ser em M mais 1, porque o meu período, o meu fluxo de pagamentos, ele começa em M. Então, quando transcorreu um período inteiro em M, chegando em M mais 1, eu tenho o primeiro pagamento, que eu estou falando de postecipada. Bom, quando eu estou falando de unidade diferida antecipada, então eu estou falando que vai acontecer o início do meu fluxo de caixa, o início da minha linha do tempo, e quando eu chegar no mês M, eu já vou ter o primeiro pagamento. Por que eu vou ter o primeiro pagamento? Porque no período, quando começa a transcorrer o período de pagamentos, eu vou ter no início do meu primeiro período o primeiro pagamento. E assim os pagamentos sucessivos, à medida que a minha linha do tempo acontece. Bom, então vamos para a parte de cálculo. O que é esse cálculo do valor presente de qualquer unidade? Eu estou tentando entender qual é o valor justo para que eu pudesse comprar o direito de receber essa sequência de pagamentos, essa anuidade. E aí eu tenho que ter um cálculo então diferente para cada uma das situações específicas que a gente viu nas classificações. Bom, cálculo do valor presente de anuidade postecipada. Então a gente está falando agora da anuidade postecipada, a mais comum. Seja CP no período 0, ou seja, no meu capital de uma unidade postecipada no período 0, o valor presente dessa anuidade e a minha taxa de juros, N, o número de períodos, e PMT, o valor de pagamento periódico, tem-se que... Bom, essa aqui então vai ser a relação matemática entre os meus pagamentos de uma unidade postecipada e como é que eu vou conseguir descobrir o valor presente, como é que eu vou conseguir descobrir qual é o valor dessa unidade. Bom, como é que eu faço isso então? Eu multiplico o meu PMT pela seguinte divisão. 1 mais I elevado a N menos 1 dividido por I multiplicado por 1 mais I elevado a N. Bom, essa fórmula aqui então vai definir qual é o valor presente da minha unidade postecipada. Vamos ver como é que isso se aplica num exemplo. Bom, exemplo 1. Suponha que um determinado ativo financeiro remunere, através de pagamentos anuais postecipados e iguais, o valor de R$ 1.200 por 10 anos. Considerando a taxa de 5% ao ano, calcule o valor atual deste título. Bom, então aqui primeiro que a gente tem que fazer é identificar o que é o meu PMT. O meu PMT é 1.200, porque ele está falando aqui que ele vai pagar pagamentos anuais postecipados iguais a 1.200. O meu N, meu número de períodos, meu N vai ser igual a 10 anos, porque ele está afirmando aqui que esse pagamento é feito por 10 anos. Considerando a taxa, se eu tenho taxa, então o meu I. Taxa de 5%, que é igual a 0,05. Então, maravilha. Como é que a gente calcula isso aqui? Então, eu tenho o meu capital, o meu valor presente da minha anuidade, vai ser igual a o meu pagamento 1.200 multiplicado pela divisão entre 1
mais a minha taxa 0,05, isso elevado a n, que é igual a 10, menos 1. Isso aqui tudo sobre a minha taxa 0,05 multiplicado por 1 mais a taxa 0,05 elevado a n, que é igual a 10. Bom, então para resolver isso aqui, a gente tem que fazer uma série de operações matemáticas, onde eu tenho 1.200 multiplicado pela nossa divisão. Então, 1 mais 0,05 é igual a 1,005, elevado a 10, o resultado disso aqui vai ser 1,629, menos 1, dividido então por 0,05, aqui a gente tem exatamente a mesma multiplicação, 1,05 elevado a 10, então 0,05 multiplicado por 1,629. Bom, vou continuar então a resolver aqui do lado. Eu tenho aqui 1.200 multiplicado por 0,629, isso aqui dividido por 0,05 vezes 1,629, que vai dar igual a 0,081. Bom, então isso aqui vai ser 1.200 multiplicado por 7,76, que vai ser igual a 9.312. Então isso vai ser o valor desse fluxo de caixa. Então, quanto que valeria a pena pagar num fluxo de caixa que remunera R$ 1.200 por ano durante 10 anos? O preço justo seria R$ 9.312. Bom, então vamos para o nosso próximo tipo de anuidade, é a anuidade antecipada. Bom, a gente continua com as mesmas siglas, então, variando apenas o subscrito do nosso valor presente. Então, seja CA no período 0, o valor presente da unidade, I a taxa de juros, N o número de períodos e PMT o valor de pagamentos periódicos, tens que. E aqui a gente tem então a relação matemática que define o valor dessa unidade. Bom, então o valor dessa unidade, o valor presente dessa unidade, vai ser igual ao pagamento multiplicado pela divisão entre o 1 mais I elevado a N, isso tudo subtraído por menos 1, e dividido por 1I vezes 1 mais I elevado a N menos 1. Esse N menos 1 é justamente porque quando a gente está falando de antecipado, a gente adianta um período no pagamento, como a gente viu um pouco atrás. Bom, então vamos para o nosso exemplo. Os exemplos eles estão todos com o mesmo formato, para a gente poder comparar a diferença entre um resultado e outro. Bom, suponha que um determinado ativo financeiro remunere através de pagamentos anuais antecipados iguais no valor de 1.200. Opa, então eu já tenho aqui o meu PMT, é igual a 1.200. Por 10 anos, opa, então eu já tenho aqui o meu N, que é igual a 10. Considerando a taxa de 5% ao ano, eu tenho então o meu I, que é 0,05. Calcule o valor atual deste título. Então agora basta a gente colocar na nossa equação matemática, nossa fórmula. Então o valor presente desse título, capital inicial correspondente, é igual ao pagamento, 1.200, multiplicado pela divisão entre 1 mais I, que é igual a 0,05, elevado a N, que é igual a 10, menos 1. Tudo isso vai ser dividido então pela minha taxa 0,05, multiplicado por 1 mais I, 1 mais 0,05, elevado a N, 10 menos 1. Como é que eu resolvo isso aqui? Agora é muito simples. Então 1.200 multiplicado. A gente já viu no exercício anterior que 1,05 elevado a 10 é igual a 1,629. Tudo isso então dividido por 0,05. Então 1 mais 0,05 é igual a 1,05. Elevado a 10 menos 1, então elevado a 9. E aí esse resultado então vai dar
1,551. Aqui em cima esqueci, menos 1. Bom, então isso aqui vai ser igual a 1.200 multiplicado por 0,629 dividido esse resultado 0,05 multiplicado por 1,551 vai ser igual então a 0,077. E aí isso aqui então vai dar 1.200 multiplicado por 8,17, que vai ser igual a 9.804. Bom, ficou um pouco mais valioso do que a equação anterior, porque eu estou recebendo os pagamentos primeiro. Bom, então vamos agora para mais uma classificação diferente. Como é que eu calculo? Cálculo do valor presente da unidade diferida post-antecipada. Então eu tenho unidade diferida, lembrando que é unidade diferida, então eu tenho um atraso no início do meu pagamento. Meu pagamento vai começar depois de M períodos. E aí então eu tenho o valor deste fluxo de caixa gerado, desse pagamento, o valor diferido do pagamento post-antecipado no período 0, é o valor presente da unidade. I é a taxa de juros, N é o número de períodos, M é o prazo de atraso do início da unidade e PMT é o valor do pagamento periódico. Tem-se que a seguinte relação matemática que explica como é que a gente vai chegar nesse valor. Então o valor presente é igual a um pagamento que multiplica 1 mais I elevado a N menos 1, isso aqui continua da mesma forma, só que agora dividido por I multiplicado por 1 mais I elevado a N mais M. Então, estou adicionando aqui os períodos que eu fiquei atrasando o meu pagamento. Então, vou para o nosso exercício. Bom, então suponha que um determinado ativo financeiro remunera através de pagamentos anuais post-antecipados iguais no valor de 1.200. Opa, então aqui eu já estou achando o meu PMT, que vai ser igual a 1.200. Eu também, por 10 anos, estou achando o meu N, que é igual a 10, possuindo um atraso, opa, palavra importante, possuindo um atraso no início dos pagamentos de 3 anos. Se está falando de atraso, então está falando de M igual a 3. Considerando a taxa de 5% ao ano, opa, nossa taxa 0,05, calcule o valor atual deste título. Não, agora é só a gente colocar então nossa fórmula, o valor presente vai ser igual ao PMT, que é 1.200, multiplicado em cima da minha divisão 1 mais 0,05, que é o I, elevado a 10, que é o nosso N, menos 1. Embaixo da nossa divisão, então, 0,05, que é o nosso I, multiplicado por 1 mais 0,05. Então, elevado a N, que é 10, mais M, que é 3. Bom, então agora ficou simples de resolver. O meu valor presente é igual a 1.200, que multiplica 1 mais 0,05 elevado a 10. A gente já viu essa resposta, 1,629, menos 1. Então 0,05 a gente mantém aqui embaixo, que multiplica 1,05 elevado a 13, que vai ser igual então a 1,886. Bom, continuando a resolução, então eu vou ter que o meu PMT de 1.200, ele multiplica 1,629 menos 1, 0,629. 0,05 multiplicado por 1,886, então vai ser igual a 0,0943. Então aqui a gente vai ter que 1.200 multiplica 6,69 e o resultado final dessa conta é 8.028. Bom, então agora vamos tentar entender o nosso próximo tópico, cálculo do valor presente da anuidade
diferida antecipada. Bom, igual ao do anterior, só que antecipada. O que eu estou me preocupando assim? Aqui em diminuir um período. Bom, então considerando que o C diferido antecipado do período zero é o valor presente da anuidade e a taxa de juros utilizada, N número de períodos e M o prazo de atraso do início, e PMT, o valor do pagamento periódico, tem-se que. Então aqui a gente tem a nossa relação matemática para calcular o valor desse pagamento. Então eu tenho que o valor do pagamento é igual ao PMT, que multiplica uma fração onde eu tenho em cima 1 mais I elevado a N menos 1, e embaixo I multiplicado por 1 mais I elevado a N mais M menos 1. Como é que a gente resolve isso? Vamos para a nossa equação básica. Suponha que um determinado ativo financeiro remunere através de pagamentos anuais antecipados iguais no valor de R$ 1.200. Então, R$ 1.200, como a gente já sabe, é o meu PMT, é igual a 1.200. Por 10 anos, então meu N igual a 10 anos, assim como nas questões anteriores. Possuindo um atraso no início de pagamento de 3 anos, então meu M continua igual a 3. E aí, considerando a taxa de juros de 5% ao ano, então meu I 0,05. Como é que eu resolvo isso? Basta colocar na nossa fórmula. Então, pagamento 1.200 vai ser multiplicado por 1 mais I, que é igual a 0,05, elevado a N, que é igual a 10, menos 1. Isso tudo sobre I, que é 0,05, multiplicado por 1 mais I, 0,05, elevado a N, que é 10, mais M, que é 3, menos 1. Pronto. Agora, então, montada a nossa equação, basta resolvê-la. Então, a gente tem que 1.200 é multiplicado pela fração, onde aqui eu tenho 1,629 menos 1. Embaixo eu tenho 0,05 multiplicado por 1 mais 0,05, 1,05, elevado a 10 mais 3 menos 1, 12. Então, o resultado disso aqui vai ser igual a 1,79. Então, 1.200 multiplicado por 0,629 dividido por 0,089 e aí isso aqui então vai ser igual a 1.200 multiplicado por 7,067 e o resultado então disso vai ser 8.480,40. Bom, então vamos para o nosso penúltimo cálculo, o cálculo do valor presente de uma unidade perpétua e postecipada. Bom, seja C perpétuo e postecipado no período zero, o valor presente da unidade, e a taxa de juros, e PMT, o valor do pagamento periódico, tem-se que, então, nosso valor presente vai ser igual ao pagamento dividido por I. Fácil desse jeito. Lembrando que aqui eu não tenho N, eu também não tenho atraso, então eu não preciso dessas variáveis. Bom, vamos ver como é que fica então o nosso exemplo. Suponha que um determinado ativo financeiro remunere através de pagamentos anuais, perpétuos e postecipados de 1.200. Então a gente já sabe, o nosso PMT é igual a 1.200, considerando a taxa de 5% ao ano, então I é igual a 0,05. Bom, esse aqui é muito fácil de calcular, então nosso valor presente é igual a 1.200 dividido por 0,05. E o resultado disso aqui vai ser igual a 24.000. Então, para receber esse fluxo de caixa perpétuo de R$ 1.200, o valor justo é R$ 24.000. Bom, então vamos ao nosso último cálculo, o cálculo do valor presente da unidade perpétua, só que agora antecipada.
Então, seja C perpétuo antecipado no período zero, o valor presente da unidade, I, a taxa de juros utilizada, e PMT, o valor de pagamento periódico, tem-se que o valor presente é igual ao PMT, é o pagamento, vezes a multiplicação, é igual ao pagamento multiplicado por 1 mais I dividido por I. Bom, como é que a gente resolve então uma equação com essa formulação matemática? Suponho que determinado ativo financeiro remunera através de pagamentos anuais, perpétuos e antecipados o valor de 1.200. Então, o meu PMT é igual a 1.200 e a minha taxa é igual a 0,05. Então, agora ficou fácil. O meu valor presente é igual ao pagamento, 1.200, multiplicado por 1 mais I, que é 0,05, dividido por I, que é 0,05. Então, calculando isso aqui, vai dar 1.200 multiplicado por 1,05 sobre 0,05. E aí o resultado disso aqui, então, vai ser R$25.000. Bom, pessoal, é isso que a gente tem para a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Espero que tenham conseguido compreender o que são as unidades. Por favor, qualquer dúvida ou qualquer comentário, deixa aí nos nossos comentários do vídeo para que eu consiga entender quais são as necessidades de vocês. Tchau, tchau. Até mais.